Sentemos. Dando prosseguimento ao julgamento da ação penal 470, temos ainda algumas questões a solucionar. Senhores ministros, considerando que foram admitidos os embargos infringentes, teremos que examinar o recurso de Pedro Correia e de Cristiano Paz. O agravante Pedro Correia busca a admissão do seu recurso como terceiro prejudicado, sustentando que não são mais necessários 4 votos, e essa é uma questão importante a ser resolvida. Não são mais necessários 4 votos vencidos para o conhecimento do recurso. Assim, com a admissibilidade dos infringentes por este plenário, temos que resolver esta questão. A pergunta é possível ampliar a hipótese do regimento interno para admitir os embargos infringentes para todos os condenados na ação penal número 470, como pretende este recorrente? O meu voto... Presidente, senhor, pela ordem. Não, eu não terminei. Não é porque Vossa Excelência não proclamou o resultado anterior. Mas eu vou proclamar o resultado depois. O resultado Mas nós estávamos total. julgando um agravo regimental específico que foi provido. Mas proclamarei de todos. Do agravo regimental nos embargos infringentes e agora do agravo regimental também. Também isso aqui é agravo regimental. Sim, mas é porque foi concluído o julgamento, não daquele agravo Tá bem, regimental. ministro, Então, eu Vossa acho Excelência. que deveríamos proclamar agravo regimental provido no... Não, está bem. Eu pretendia proclamar o resultado conjunto, que nós temos agravos regimentais de naturezas diversas. Contra... E os 3 estão na pauta, exatamente. Mas vamos lá. Quanto ao 26º agravo regimental, Delúbio Soares de Castro, o tribunal, por maioria, deu provimento ao agravo regimental para admitir os embargos infringentes, vencidos os ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Joaquim Barbosa. Redigirá o acordo o ministro Roberto Barroso. Restam, portanto, Restam essa proclamação quanto ao 26º. Esse era o 26º. Vamos tratar dessa questão trazida pelo Pedro Correia. Os 4 votos e vejamos a situação deste recorrente. Pedro Correia foi condenado a 2 anos e 6 meses pelo crime de corrupção passiva, do item 6.6 da denúncia, por decisão unânime. Foi também condenado por 8 votos a 2 a 4 anos e 8 meses pelo crime de lavagem de dinheiro. Assim, digo eu, está evidente que em nenhuma das 2 condenações contra ele proferidas há a possibilidade jurídica de opor embargos infringentes para modificação do julgado, conforme a regra regimental citada na decisão recorrida. Com efeito, segundo a argumentação do agravante, a admissibilidade dos embargos infringentes regimentais estaria respaldada pelos artigos 333, parágrafo único, combinado com o artigo 245, inciso 2º, ambos do regimento interno desta Corte, pois estes, em sua interpretação, estariam a autorizar a utilização dos infringentes, mesmo que haja apenas um voto divergente. Vejamos o que consta dos dispositivos regimentais referidos.
Artigo 245. Na sessão de julgamento, observar-se-á o seguinte. Inciso 7º. Encerrados os debates, o tribunal passará a deliberar em sessão secreta. Vejam que peça de arqueologia, sessão secreta ainda. Bom, mas isso não interessa. Sem a presença das partes e do procurador-geral e proclamará o resultado do julgamento em sessão pública. Esse é o artigo 245, invocado pela parte. Artigo 333. Cabem embargos infringentes a decisão não unânime do plenário da turma, no que interessa, parágrafo único. O cabimento dos embargos em decisão do plenário depende da existência, no mínimo, de 4 votos divergentes, salvo nos casos de julgamento criminal em sessão secreta. Digo eu, ora, como se vê da leitura desses dispositivos, não há qualquer forma interpretativa que ampare a alegação do agravante. A exceção feita no final do parágrafo único do artigo 333 do regimento é claramente quanto aos julgamentos secretos, até então admitidos nessa casa. Para os julgamentos públicos, há que se observar o quórum mínimo de 4 votos vencidos. É muito simples o texto e a sua interpretação. A razão de ser do tratamento diverso é igualmente óbvia e, por certo, justificadora da distinção feita na norma regimental. A pretensão do agravante quanto à supressão da expressão sessão secreta desse dispositivo para permitir os embargos infringentes em todos os julgamentos criminais resultaria na criação de uma nova norma. Ocorre que a Constituição Federal de 88, como já dito repetidas vezes aqui, estabeleceu que não cabe ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal não tem competência para legislar sobre matéria processual. E, por isso, não pode ampliar ou criar hipóteses recursais. Por essas razões, senhores ministros, eu não conheço deste agravo de Pedro Correia. Ministro Roberto Barroso. Acompanho Vossa Excelência. Não conheço. Na verdade, tem razão. Desprovejo. Ministro Barroso? Acompanho Vossa Excelência. Ministro Teori. Ministra Rosa. Senhor presidente. Ministro Luiz Fux. De acordo. Ministra Carmen. Também de Ministra acordo, Lewandowski. presidente. De acordo, nesta base, dizendo que, em não havendo 4 votos divergentes, então não cabe embargos infringentes. Sim. Ministro Gilmar Mendes. Ministro Marco Aurélio. Pudesse, a essa altura, fosse legislador, talvez, implementaria o tratamento igualitário, mas há um direito posto que precisa ser observado. Acompanho Vossa Excelência. Ministro Celso Mello. Também eu, senhor presidente, não havendo 4 votos vencidos que componham a corrente minoritária, não se mostram oponíveis, no caso, embargos infringentes. Tá. Então, desprovido o agravo, decisão unânime. O segundo tema, a segunda questão a ser resolvida diz respeito ao seguinte. O plenário deverá enfrentar, em razão da admissibilidade dos embargos infringentes, a questão atinente ao pedido de dobra do prazo regimental para a interposição dos embargos infringentes. Essa questão foi formulada no 22º, ou melhor, essa questão foi resolvida no 22º embargo agravo regimental, resolvido em 14 de abril deste ano. O meu voto sobre essa questão é o seguinte:
dia 18, né? O secretário está me corrigindo, foi dia 18 de abril último. Meu voto sobre essa questão é o seguinte: prescreve o artigo 334 do Regimento Interno o seguinte: os embargos de divergência e os embargos infringentes serão opostos no prazo de 15 dias perante a Secretaria e juntos aos autos, independentemente de despacho. Fecha aspas. Os embargos infringentes constituem recurso de previsão exclusivamente regimental. Portanto, admitida a sua subsistência, deve ser observado integralmente o regimento que o criou, sem possibilidade de qualquer exceção em razão do número de acusados. E lembro que, neste caso, não se coloca a questão da exiguidade do prazo, própria ao recurso anterior, que era de 5 dias. Já neste caso, temos um prazo bastante razoável de 15 dias. Concluo dizendo o seguinte: em outras palavras, as partes que eventualmente pretendam opor embargos infringentes deverão observar o prazo de 15 dias, como previsto no regimento. Razão pela qual eu voto pelo não provimento deste recurso. Ministro Barroso. Presidente, de fato, o regimento interno prevê, no artigo 334, o prazo de 15 dias. É fato também que, por ocasião dos embargos de declaração, em voto conduzido pelo eminente ministro Teori Zavascki, o tribunal aplicou analogicamente o artigo 191 do Código de Processo Civil para, com base neste fundamento normativo, dobrar o prazo. Porém, senhor presidente, eu acho que, embora o fundamento normativo tenha sido o 191 aplicado analogicamente, naquelas circunstâncias se justificava a prorrogação em razão do volume do acórdão e da complexidade do acórdão. E, portanto, era mais do que justificado que os advogados tivessem mais tempo para percorrer aqueles milhares de páginas. Não é isso que se passa aqui, porque os embargos infringentes, tendo sido improvidos os embargos de declaração, serão interpostos contra o acórdão que foi publicado em abril. E, portanto, não há nem o fenômeno surpresa, nem a complexidade. De parte isso, acho que há um argumento suplementar. É que o prazo de 15 dias para os advogados só irá começar por ocasião da publicação. Portanto, muito provavelmente, ainda vão se passar alguns dias até esta publicação, de modo que o prazo real acabará sendo superior e talvez substancialmente superior ao prazo de 15 dias previsto no regimento interno. De modo que eu acho que a exceção que justificou a dobra do prazo, no caso dos embargos de declaração, não está presente aqui. E, por esta razão, eu acompanho Vossa Excelência por não ver uma justiça material específica neste caso para a prorrogação do prazo e a aplicação analógica do 191. É como voto, presidente. Ministro Teori. Ministro Presidente, eu não entendi bem como é que essa questão está sendo colocada. Algum dos recorrentes colocou isso? Um desses 3 recorrentes colocou essa questão da dobra. Mas ele já não apresentou o recurso dele? Hã? Ele já não apresentou o recurso dele? Esse que está fazendo... Não, ele apresentou uma petição de admissibilidade. Mas certamente ele nós vamos quer prestar ainda consultoria Eu acho essa questão fora do tempo, se é formulada em forma de consulta.
Não, Quer tem que dizer, ser, nós não vamos por isso que eu Quando nós gostaria de julgamos entender. embargo de declaração, decidimos essa questão antes do julgamento de embargo de declaração. Sim, gente. Uma questão de ordem. É um dos Há um recorrentes. recurso, nós temos que resolver esse recurso. Certo, mas ele já recorreu ou não recorreu? Ele já recorreu. E ele interpôs. Só um minutinho, só um minutinho. E ele interpôs em que prazo? Vamos ouvir o... Se Vossa Excelência me permite, é que não houve a interposição de recurso em momento nenhum pela defesa de Cristiano de Melo Paz. Na verdade, a decisão de Sua Excelência o Ministro-Presidente, que negou o seguimento aos embargos infringentes apresentados pela defesa de Delúbio Soares, também negou o seguimento a um pedido que havia sido feito pela defesa de Cristiano Paz, para que, quando da apresentação dos embargos infringentes, fosse concedido prazo em dobro. É apenas isso o que motivou a apresentação do 25º agravo regimental. Nós não estamos Quando da examinando apresentação, dois agravos daquela minha decisão de junho. Não. Aquela decisão, num deles havia um agravo claramente, o outro era um pedido de dobra do prazo. Certo. Bom, senhor presidente, Estou trazendo a resposta. eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, ao ministro Barroso, para entender a questão do prazo dos embargos infringentes a partir das mesmas premissas que nós julgamos os embargos declaratórios. Não é o caso de se analisar se aqui é mais difícil ou menos difícil, quer dizer, o caso concreto. A questão processual tem que ser interpretada para todos os possíveis casos. E o precedente do Supremo vai valer para esse caso, vai valer para outros casos. Eu não sei quanto tempo o advogado vai precisar para examinar e interpor em base declaratória. Então, essa questão do caso concreto, eu acho que não pode orientar data vênia a definição, porque senão nós teríamos prazos diferentes para processos diferentes. Então, a questão técnica que subsiste é essa. Havendo litisconsórcio passivo numa ação penal, se aplica ou não se aplica o prazo em dobro previsto no Código de Processo Civil? Essa é a questão. Quando nós respondemos essa pergunta, no caso de recurso de embargo de declaração, nós dissemos que se aplica. Então, pela mesma razão, com a devida vênia, eu voto no sentido de considerar aplicado subsidiariamente o Código de Processo Civil, que prevê prazo em dobro nesses casos. Com a devida vênia, eu defiro esse pedido, então, esclarecendo isso. Ministra Rosa. Vossa Excelência acompanha a divergência do ministro Teori pelas razões agora expostas. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, foi aqui assentado nesse julgamento a rigidez do regimento interno nas partes em que não foi atingido pela Lei 8.038. De sorte que nós estamos diante de uma lei processual especial que trata de recursos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Essa integração analógica só se justificaria se houvesse uma lacuna da lei, mas não há uma lacuna da lei. E também não se pode olvidar que esse regimento interno, quando foi lavrado, ele o foi levando em consideração as inúmeras ações penais que já tramitaram aqui pelo Supremo Tribunal Federal, dificilmente sem litisconsortes. Agora é que nós estamos julgando essa questão de desmembramento. Por outro lado, senhor presidente, após a emenda constitucional 45, que estabeleceu a duração razoável dos processos, essa regra serve, segundo a versão e a visão percussiente do professor Humberto Ávila, como uma norma de bloqueio, essa regra constitucional, essa garantia constitucional, com eficácia negativa, uma norma de bloqueio no sentido de validar todas as disposições legais que contravenham os efeitos pretendidos pelo enunciado da emenda 45, da duração razoável dos processos. Aliás, que seria tão bom argumento para se arguir a inconstitucionalidade material do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. De sorte que, por esses dois fundamentos, eu entendo que deva-se acompanhar a Vossa Excelência e a percussente observação do ministro Barroso. Ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, em relação aos recursos de agravo de instrumento, recursos outros, a jurisprudência da Corte é no sentido de, sendo mais de um réu, havendo co-réus, se eles atuam em peça conjunta
mesmo com procuradores distintos, o prazo é o prazo simples. Mas, se atuam em peças separadas, o prazo é contado em dobro. E foi assim que decidimos, como disse o ministro Theory, em relação aos embargos de declaração. Por isso eu vou pedir vênia a Vossa Excelência para acompanhar a divergência aberta pelo ministro Theory, mas assentando que eu estou seguindo a jurisprudência da Corte. Se a peça vier em conjunto de todos os embargantes, e disse isso já naquela oportunidade do julgamento da ação penal. Até disse naquela época que dificilmente viria a ocorrer essa hipótese, tamanha a complexidade da causa e dos envolvidos, do número de envolvidos. Mas, se for uma peça única, mesmo com procuradores distintos, o prazo é simples. Se a peça não for única, o prazo, com procuradores distintos, o prazo é em dobro. É como voto, senhor presidente. Lisa Carmo. Gostaria de fazer só uma consideração. Quando Vossa Excelência está imaginando publicar o acordo? Qual é a previsão que Vossa Excelência tem? Assim que os gabinetes liberarem os seus votos e as notas taquigráficas. Aliás, eu iria falar sobre isso mais adiante. Pela experiência... Uma exortação aos colegas a que liberem os seus votos, porque já na próxima, talvez ainda nessa semana ou na próxima semana, eu terei prontas as emendas dos embargos declaratórios. Mas tem que liberar os apartes ainda também, não é isso? Sim. Cada gabinete tem um prazo de 20 dias a contar da sessão, da última sessão, que foi no dia 5 de setembro. Dia 5 de setembro. Dependemos, de qualquer forma, da liberação, da degravação da fita. Tanto que, quando as notas chegam em meu gabinete, eu as libero em 24 horas. Eu também libero imediatamente. Não... Lamentavelmente, quando da publicação da decisão do ano passado, lamentavelmente, nós levamos 4 meses para a publicação. Isso é um tipo de... Presidente, é incompreensível para mim. Eu relembro a Excelência que a grande maioria ministro, das votações ministro foi Fux, acompanhando o relator. É que eu ia fazer uma proposta, era só para concluir o meu raciocínio. Mas vamos imaginar, 15 dias é realista? Para publicarmos? Depende, não depende de mim, depende dos outros gabinetes. Normalmente até mais, ministro. Não, porque eu estava Há um prazo de 20 dias para os gabinetes. A norma regimental para a publicação, norma que se impõe ao tribunal como um todo, é de 60 dias, até 60 dias. Norma essa que, sejamos sinceros, nunca é observada. Podemos fazer um esforço nesse caso. A sugestão que eu estava considerando, ministro Gilmar, por isso que eu interrompi, era a seguinte: a partir de hoje, os advogados já sabem que podem interpor embargos infringentes por força do voto de desempate do eminente ministro Celso de Mello. Portanto, eu estou imaginando que dificilmente vão se passar menos de 30 dias, somando a publicação mais os 15 dias do regimento interno. Vamos esperar o fim da votação aqui para saber. Porque esta podia ser uma solução de compromisso. Quer dizer, 15 dias da data da publicação, que é o que está no regimento, assegurado, no entanto, um total de 30 dias, contados de amanhã. A Secretaria me traz uma informação importante. A sessão de transcrição já liberou todos os documentos referentes aos embargos de declaração. Portanto, estamos na dependência apenas dos gabinetes. Vossa Excelência entendeu o argumento? Nós temos essa publicação. 15 dias do regimento.
e possivelmente vamos levar mais 15 dias para esta publicação. Então, talvez uma solução de compromisso que pudesse compor a todos fosse dizer 30 dias, começados de amanhã. Quer dizer, é uma convenção que eu acho que flexibiliza o regimento e favorece. Ministro, eu mantenho a minha posição. Eu também mantenho a minha posição, Eu também, que é 15 dias. eu acho que o prazo é de 15 dias. Eu já fui contra a extensão desse perfeito. prazo, porque tratou-se de criar lá uma exceção. Não tem problema. É que na prática vão Na dar os 30 prática, são dias. muitos. Vamos Então, ultrapassar esses 30, 40 dias. Pois eu mantenho o meu voto e acompanho Vossa Excelência. Ministro... Me Pois não. permita, porque eu não fiz um adendo ao meu voto, e eu acho importante, em função da nossa sessão da primeira turma de ontem, levei um processo na lista, onde que o tema em discussão era a aplicabilidade ou não às ações de controle concentrado, justamente dos artigos 188 e 191 do Código de Processo Civil. Sim. E a jurisprudência da Corte é no sentido da inaplicabilidade desses prazos em dobro para as ações de controle concentrado. E eu levei uma lista, um agravo regimental, onde eu negara seguimento ao recurso forte neste fundamento, observando a jurisprudência da Corte. E levava uma proposta no sentido de que se negasse provimento ao agravo regimental. Mas, justamente diante da perplexidade da turma e da necessidade que, em função das manifestações colhidas, eu entendi necessário voltar a refletir sobre a matéria. Eu só queria fazer esse registro. Ali são ações de controle concentrado. Né? Aqui nós estamos numa ação penal. Não há. Mas eu só quis deixar, fazer esse registro, foi ontem. Obrigada, presidente. Ministro Lewandowski. Eu não vou votar, não. Vossa Excelência já votou, não? Claro que eu não votei. Então, na hora que peguei o microfone, todo mundo começou a falar. Eu respeitei a palavra de todo mundo. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Eu peço vênia a Vossa Excelência para acompanhar a divergência. Ministro Lewandowski. Senhor presidente, eu peço vênia também a Vossa Excelência e acompanhar a divergência aberta pelo eminente ministro Teori Zavascki. Essa matéria já foi decidida aqui nessa própria ação penal 470, em que se verificou que, dada a complexidade desta ação, inclusive réus que não tinham foro privilegiado, foram julgados por esse plenário, tendo em conta o princípio da conexão, me parece que essa questão se repete também nos infringentes, e não podemos agora, data vênia, casuisticamente, reduzir o prazo em dobro que já havíamos conseguido nos declaratórios. Portanto, com essas singelíssimas razões, eu acompanho o eminente ministro Teori Zavascki. Eu esclareço que não se trata de reduzir. São prazos distintos, são recursos distintos. No primeiro recurso, o prazo era de 5 dias. O plenário decidiu que seria de 10 dias. Agora, o prazo regimental é de 15 dias. É disso que nós estamos debatendo. São coisas distintas. Ministro Marco Aurélio. Ministro Gilmar Mendes, perdão. Ministro Gilmar. A da direita está sendo esquecida. Eu também vou acompanhar Vossa Excelência. Entendo que, naquele caso, houve, como foi destacado pelo ministro Barroso, a situação singular e, inclusive, as perguntas a propósito do assunto. Já que enfatizamos com tanto destaque e retórica o caráter de lei do regimento, parece que ele também tem que valer neste caso, sob pena de nós produzirmos um tipo de esquizofrenia hermenêutica. Então, eu acompanho Vossa Excelência. Presidente, a meu ver, salutar a divisão do tribunal, no que viabiliza uma discussão maior sobre as matérias. Temos 5 votos, admitindo a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo criminal, quanto ao litisconsórcio com advogados diversos, e 4 votos que não admitem essa aplicação.
O regimento interno, ele sinaliza quanto à dobra, não no tocante ao prazo recursal em si, mas relativamente à sustentação da tribuna, no que prevê que, havendo litisconsórcio com advogados diversos, dá-se a dobra do prazo para sustentação e a divisão entre os defensores técnicos, entre as partes. Presidente, não estamos a legislar. É certo que já proclamamos que o nosso regimento tem uma força maior, e o fizemos, e a maioria tem sempre razão na conclusão a que chegou, quanto ao cabimento dos embargos infringentes. Mas não podemos levar em conta, potencializando o regimento interno, no que prevê um prazo simples para a interposição desse recurso, embargos infringentes, a ponto, como se o sistema não fosse um grande todo, a ponto de fecharmos o Código de Processo Civil. Mais do que isso, presidente, descabe no âmbito do ofício judicante, uma no cravo, outra na ferradura, 2 pesos e 2 medidas. Neste processo, quanto a outros embargos específicos, porque declaratórios, nós reconhecemos a dobra. Pouco importa que o prazo dos embargos declaratórios seja de 5 dias, enquanto dos embargos infringentes é de 15 dias. Porque o 191 não distingue, não reserva a dobra apenas para aqueles recursos em que se tem um prazo mais dilatado. Se disse ouvir que se teria impugnação a um acórdão publicado em abril, que já seria do conhecimento de todos. Mas pergunta-se, nós não acabamos de julgar declaratórios, que inclusive foram providos? A decisão proferida nos embargos declaratórios, ela esclarece a anterior ou integra a anterior. E sequer tivemos a detonação do prazo alusivo aos embargos infringentes, porque ainda não houve, estávamos discutindo há pouco, ainda não houve a publicação do acórdão relativo aos declaratórios. Presidente, vou repetir algo que o povo conhece: a César o que é de César. Não vejo como deixarmos de aplicar a espécie, já que silente o regimento interno, o Código de Processo Civil, que não distingue quanto ao ato a ser praticado no processo. Por isso, eu peço vênia a Vossa Excelência para acompanhar o ministro Teori Zavascki no voto proferido. Ministro Celso Pena. Senhor presidente, os prazos processuais são de ordem legal ou de natureza judicial. Tratando-se de recursos, os prazos respectivos têm natureza legal. Prazos recursais, portanto, são prazos submetidos ao domínio da lei. O regimento interno do Supremo, nesse ponto, ao dispor sobre o prazo de oposição dos embargos infringentes, consignou-lhes um determinado lapso temporal, prazo de 15 dias. Essa é uma norma que foi recebida com força e eficácia de lei, hoje, em face do que dispõe a própria Constituição da República. Então, estamos aí em face de um prazo recursal de natureza legal. O Código de Processo Penal autoriza a aplicação analógica de normas
processuais civis. É o que dispõe expressamente o artigo 3º do CPP. E isso decorre, inclusive, da própria prática jurisdicional desta Corte. O artigo 191 do Código do Processo Civil dispõe que, quando se instaurar numa dada relação processual uma formação litisconsorcial, e no caso constituiu-se um litisconsórcio passivo, penal, contar-se-ão em dobro os prazos para contestar, para falar nos autos e para recorrer. A jurisprudência tem entendido que a duplicação do prazo, em havendo formação litisconsorcial, aplica-se às hipóteses de prazos legais. Nós estamos aqui precisamente em face de um prazo legal, que é um prazo recursal. A mim, me parece, por isso, senhor presidente, com todo respeito, que a solução técnica dada por esta mesma Corte, neste caso, mas é uma solução que deve ser aplicada, como diz o ministro Teori Zavascki, não apenas para este caso específico, mas para todos os casos em que se justifique a aplicação daquela regra geral do artigo 191, que manda duplicar o prazo. Por isso, a mim me parece que, no caso, torna-se legítima a pretensão que objetiva a incidência na espécie, por efeito do que dispõe e autoriza o artigo 3º do CPP, da regra de duplicação de prazo legal prevista no artigo 191 do Código de Processo Civil, de tal modo que nós poderemos reconhecer, neste caso presente, como em qualquer outra situação idêntica, que os embargos infringentes serão oponíveis no prazo de 30 dias se os litisconsortes penais passivos tiverem procuradores distintos. E é o que me parece, então, senhor presidente, peço vênia, então, para seguir a divergência iniciada pelo eminente ministro Teori Zavascki. Proclamo o resultado. Acolhido o pedido formulado pela defesa de Cristiano de Melo Paz, no sentido da duplicação do prazo de interposição de um recurso de embargos infringentes, vencidos o presidente, o ministro Roberto Barroso, o ministro Luiz Fux, o ministro Gilmar Mendes. Bem, senhores ministros, temos ainda uma outra questão. Apresento o seguinte encaminhamento para a sequência desta ação penal. Primeiro, inicialmente eu proponho a distribuição imediata dos embargos infringentes interpostos pelo réu Delúbio Soares, que é o réu que já interpôs o recurso, petição número 23.681 de 2013, observando-se o artigo 334, parágrafo 3º, e a decisão proferida nesta data com relação, enfim, para os casos futuros. O artigo 334 diz o seguinte: admitidos os embargos, proceder-se-á à distribuição dos termos do artigo 76. Artigo 76. Se a decisão embargada for de uma turma, far-se-á a distribuição dos embargos dentre os ministros da outra. Se do plenário, serão excluídos da distribuição o relator e o revisor. Então, estamos claros quanto a isso. Nem este relator, nem o ministro Ricardo Lewandowski poderá ser contemplado com essa nova distribuição. É o que eu proponho. Ministro Barroso. A
proposta, portanto, é de fazer o sorteio do relator já agora. Agora, por quê? Porque eu não vejo razão alguma para aguardar o que quer que seja. Perdão? Os autos A são distribuição é eletrônicos. eletrônica. Ah, não, pensei Agora que fosse fazer presencial. Não. Mas eu estou de acordo. Não, aqui não há É como eletrônica. Vai haver a prevenção É com eletrônica. relação aos demais? Hã? Vai haver prevenção com relação aos demais? São temas diferentes, com tantas questões que temos que pensar. Não sei se nós estamos preparados nesse momento. Quer dizer, Para a distribuição? não, a questão da prevenção, por exemplo. Se houver prevenção com relação a temas, é de toda conveniência, que todos os embargos infringentes sejam se julgados. serão distribuídos, serão interpostos outros embargos. Sim. Pois é. Aí, no momento em que forem interpostos, surgirá o problema. Mas, por enquanto, nós temos aqui, temos um réu que ingressou com um recurso, não é? Não, eu estou apenas recurso tem que ser levantando distribuído. o problema que nós teremos a enfrentar. Foi admitido o recurso, ele tem que ser distribuído. Não é? Ministro Barroso. Quer dizer, a dúvida sobre quem ficar como relator do caso Delúbio Soares ficar prevento para os demais? Ficará, não há dúvida quanto a isso. Sim, eu acho que não há dúvida quanto a isso. Não, depende, mas... Obrigatório, né? Portanto, eu acompanho Vossa Excelência, estou de acordo. Ministro do Teori. Ministra Rosa. Da mesma forma, presidente. De acordo. Ministro Fux. De acordo. Ministra Carmen. De acordo, presidente. Ministro Lewandowski. Acompanhe. Ministro Gilmar Mendes. Ministro Marco Aurélio. Ministro Celso de Mello. Eu aviso que, caso não haja nenhum obstáculo, que essa distribuição é eletrônica, né? Que ela será feita ainda na data de hoje. Ainda hoje. Excluídos o relator e o Excluídos os relator e revisor. E pelo que eu vejo no regimento interno do Supremo, não haverá revisão, não haverá a figura do revisor dos embargos infringentes. Não há figura do Há revisor. uma norma clara a esse respeito. Bom, eu acho que são Dado a revisão nos declaratórios, porque estivemos a julgar a própria ação penal, nos embargos infringentes, um recurso de revisão, não se tem a figura do revisor. Sim. Mas seremos revisores Sim. Bom, eu acho que eram essas as questões. Há um outro ponto importantíssimo a ser decidido, mas eu prefiro aguardar a publicação dos embargos de declaração. Podemos julgar pelo menos um processo da nossa pauta? Mas nós não... É 18h25. Hoje é quarta, né? Deixamos para amanhã. Tá bem, então está encerrado. Pois não. Peço a palavra pela ordem, apenas para, em nome dos advogados que militam no Supremo Tribunal Federal, que aqui estão, saudar o eminente Procurador-Geral da República, Dr. Janot, de reconhecida competência e que não honra apenas a instituição a que pertence, mas honra, senhor presidente, a própria cidadania. Então, secundando o eminente ministro Celso de Mello, também nós, advogados, queremos externar a Vossa Excelência votos de êxito e de sucesso, porque a competência de Vossa Excelência não é apenas conhecida, mas reconhecida. Muito obrigado.